Fala galera, vamos lá para a nossa aula 2 do curso de trigonometria. A aula de hoje é baseada no estudo de tabela trigonométrica. A tabela trigonométrica ela é simbolizada pelos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E aqui você pode perceber que nós temos senos, cosseno e tangente. Então, na aula 1, nós já vimos como aplicar ele no triângulo retângulo. Aqui nós temos 30 graus, 45 graus e 60 graus. Eles são chamados de ângulos notáveis. Você pode perceber que o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60 graus igual a 1 sobre 2. Nós temos a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 graus igual a 1 e tangente de 60 graus igual a raiz quadrada de 3. Como nós vimos na aula 1, a tangente ela pode ser representada sendo dividido pelo cosseno. Simplesmente você vai chegar nesses valores. Eu fiz um exemplo, aliás, dois exemplos. Primeiro exemplo, segundo exemplo. Tratando com vocês um valor aqui bem tranquilo, só para a gente trabalhar mais ou menos como é que vai funcionar essas fórmulas. Então aqui no exemplo eu tenho o triângulo ABC, um triângulo retângulo, ele apresenta um ângulo interno igual a 90 graus, aqui eu tenho um ângulo interno igual a 30 graus. É claro e evidente que nós já sabemos quanto é este ângulo aqui, ó. Ele vale 60 graus. Sabendo disso, é importante lembrar que aqui nós vamos ter o seno de 30 graus, por exemplo, é igual seno de 30 cateto oposto pela hipotenusa, para achar o valor do x. Então aqui eu vou ter x dividido por raiz quadrada, aliás, 3 vezes raiz quadrada de 2. Seno de 30, e você vai analisar a tabela. Seno de 30, 1 sobre 2. Substitui, então ficaria 1 sobre 2, que é igual a x, dividido por 3 raiz de 2. Como eu quero saber o valor do x, eu vou passar esse cara para cá multiplicando. Então ficaria 3 raiz de 2 sobre 2, que é igual a x. Agora eu quero achar o valor do y. Pode perceber que em relação ao 30, ele é o cateto adjacente. É o cateto que está do lado do ângulo de 30. E a hipotenusa continua sendo 3 raiz de 2. E nesse caso nós podemos aplicar o cosseno. Então ficaria assim, ó. Vou até riscar de azul. Cosseno de 30 graus é igual o cateto adjacente, no caso y, dividido por 3 raiz de 2. Aí o que é que tu vais fazer agora? Tu vais analisar aqui na tabela trigonométrica, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. E vai substituir aqui, ó. Então ficaria a raiz quadrada de 3 sobre 2, que é igual a y, dividido por 3 raiz de 2. Sim, e aí? E aí morreu. Esse cara que está dividindo passa ele multiplicando. Então ficaria assim, ó. 3 raiz de 2 vezes raiz quadrada de 3, que é igual a y. Tudo isso aqui dividido por 2. Pode perceber que aqui eu tenho o mesmo índice. E eu já gravei essa para ti de potência radical. Pelo fato de ser o mesmo índice, eu posso colocar todo mundo dentro de um radical e multiplicar entre eles. Então, neste caso, ficaria 3 vezes raiz quadrada de 6 sobre 2, que é igual a y. Frota, eu posso simplificar o 6 do radicando com 2? Não. Tudo bem? Por quê, Frota? Porque aqui não tem raiz quadrada. Então, a nossa resposta final ficaria essa aqui. Certo? Neste exato momento, eu peço por gentileza que você anote esta resolução que eu estarei resolvendo o exemplo 2 para você. Eu vou apagar aqui. Apaguei e vou continuar. Então aqui nesse exemplo 2, eu tenho 3 triângulos. 3, não são 2, Frota? Não, são 3. Olha só.
Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Aqui eu tenho outro triângulo retângulo. E aqui eu tenho outro triângulo também, que ele não é retângulo, né? Se você perceber, é um triângulo obtusângulo. Por que um triângulo obtusângulo? Porque ele apresenta um ângulo interno maior que 90 graus. Perceba. Como aqui é 60, se você perceber, este ângulo tudinho aqui, ele é um ângulo raso. É um ângulo igual a 180 graus. Então eu sei que como aqui é 60, este ângulo que eu estou pintando ele de vermelho, ele é igual a 120 graus. Então aqui, ó, 120 mais 30, 150 graus. Logo, para cá, faltam 30 graus. Pode perceber, então, que o meu triângulo DBC, ele é um triângulo isósceles, pelo fato de apresentar dois ângulos internos iguais. Então, este lado é igual a este lado. Frota, por que eles são iguais? Por que esses dois lados são iguais? Simples. Pelo fato dos dois ângulos internos estar opostos aos mesmos lados. Então, estes lados aqui também são iguais. Sabendo disso, essa distância daqui para cá é 2 e eu quero saber o H, então aqui também vale 2, nesse triângulo ABD. Perfeito? Então, você pode perceber que cateto oposto pela hipotenusa, eu posso aplicar o seno. Então, aqui, ó, fazendo essa questão, para saber o valor do H, ficaria seno de 60 graus é igual a H dividido por 2. No caso, a hipotenusa. Seno de 60, você vê na tabela trigonométrica. Seno de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2. Portanto, raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual a H sobre 2. Pode simplificar o 2 com 2 e logo meu H, vou até riscar de azul, é igual a raiz quadrada de 3. Então a nossa aula 2 fica por aqui. Muito obrigado e vamos lá para a nossa aula 3. Valeu!